Olá! Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a companhia, por estar aqui conosco, por confiar no nosso projeto, por dedicar ao nosso trabalho, por entregar ao nosso trabalho o teu projeto de aprovação no concurso público. Meu nome é Kleber Masson, sou professor de Direito Penal. Nós vamos ter aqui muitas aulas no Intensivo 1, no Intensivo 2, 20 aulas no Intensivo 1, 20 aulas no Intensivo 2. E qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é analisar de forma aprofundada, de forma completa, de forma atualizada, de forma direcionada para o teu concurso, os grandes temas de direito penal cobrados nas provas em geral. Como é que nós vamos fazer? Analisar a doutrina, exposições divergentes pelo Brasil, jurisprudência do STF, jurisprudência do STJ, sempre destacando qual é a melhor posição para você seguir no teu concurso. Qual é a melhor posição para MP, para magistratura, para defensoria, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal e assim por diante, para os grandes concursos que cobram direito penal. Além disso, vamos sempre enfatizar como esses temas já foram cobrados nos concursos públicos, como que isso caiu no determinado concurso, como a banca encarou aquele tema que nós estamos estudando. Então, da minha parte, eu assumo esse compromisso. Aulas aprofundadas, completas, tentar transmitir essas aulas da forma mais didática possível e sempre bem atualizadas. Da tua parte, eu te peço o seguinte: muito comprometimento, muito estudo, muita dedicação. É o teu projeto, é o teu sacrifício. Algumas dicas que parecem bobas, que parecem simples, mas que fazem muita diferença. Quando você estiver assistindo aula e quando você estiver estudando no teu livro, quando você estiver estudando jurisprudência, lendo a lei seca, etc., tenta se concentrar só nisso. Deixa o celular de lado, o WhatsApp, a rede social, a televisão. Foca naquilo, deixa a tua cabeça voltada exclusivamente aos estudos. O mundo hoje é muita informação, muita tecnologia, isso desvia a nossa atenção, tira a concentração, tira a nossa capacidade de assimilar informações. Tá? Assista às aulas, acompanhe todas as aulas, reflita sobre as aulas. Mais do que isso, além das aulas, claro que a aula é extremamente importante, mas precisa de mais do que a aula. Você vai ter que estudar muito por conta própria. As tuas anotações, o teu livro, a jurisprudência, a lei seca, é isso que vai te fazer uma pessoa diferenciada em condições de deixar outros milhares de bons candidatos para trás. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui Direito Penal, a nossa aula 1. Vamos começar a nossa caminhada aqui. Nessa aula, nós vamos fazer uma introdução ao direito penal, vamos trazer noções introdutórias. É uma aula que parece muito simples. Ela é relativamente simples, mas ela é muito importante para a gente ter informações que nós vamos usar ao longo de todo o curso. Primeiro ponto aqui, essa pergunta parece assim, bobinha, simples e aparece muito em prova. Conceito de direito penal. Já pensou nisso? Lá na tua prova oral, o examinador pergunta: doutor, defina para mim direito penal. Direito penal, vamos lá, é o conjunto de normas. E as normas se dividem, em regras rígidas, inflexíveis e princípios maleáveis, flexíveis. Direito penal é um conjunto de normas, isto é, de princípios e de regras destinados a punir e a prevenir a prática de crimes e de contravenções penais. Destinados a punir e a prevenir a prática de crimes e de contravenções penais mediante a imposição de uma sanção penal. É o conjunto de regras e de princípios destinados a combater, pela retribuição e pela prevenção, a prática de crimes e de contravenções penais mediante a imposição de uma sanção penal. Lembra? Sanção penal é o gênero que tem como espécies, de um lado, a pena, de outro lado, a medida de segurança. Essas duas vias do direito penal, as duas formas pelas quais o Estado responde quem violou a lei penal. Beleza? Tudo bem? Esse é o conceito de direito penal.
Lembra disso? Normas se subdividem em regras rígidas, inflexíveis, e princípios maleáveis, flexíveis, destinados a combater, seja por reprovação, por retribuição, seja por prevenção, tanto o crime como a contravenção penal, mediante a imposição de uma sanção penal. Vamos lá. Posição do direito penal na teoria geral do direito. O direito penal é um ramo do direito público. É um ramo do direito público. Por quê? Ramo do direito público. Em primeiro lugar, porque o ius puniendi, o direito de punir, pertence ao Estado com exclusividade. O direito de punir é um monopólio do Estado, certo? Lembra que esse direito de punir, nós vamos falar muito disso ao longo do curso, o direito de punir, ele é um direito? É, mas ele também é um dever. E também é um poder. O Estado, muito mais do que o direito de punir, ele tem o dever de punir. O dever de punir quem viola a lei penal. E ele tem esse poder, prerrogativas específicas para tanto. Certo? O direito de punir pertence com exclusividade ao Estado. Quando o mundo civilizado abandonou a justiça privada, abandonou a autotutela no campo penal, todo esse poder foi transferido ao Estado. Mais do que isso, o direito penal é composto por normas indisponíveis. Normas de ordem pública, né? Normas indisponíveis e genéricas. Como assim? Normas indisponíveis e genéricas. O Estado não pode abrir mão do seu direito de punir. Essa é a regra. Claro que a gente vai ter algumas exceções, né? Algumas hipóteses diferenciadas, mas, veja, em princípio, o direito penal é composto de normas indisponíveis e genéricas. Por que genéricas? Porque são aplicáveis indistintamente a todas as pessoas. São aplicáveis indistintamente a todas as pessoas. Uma última observação. Lembra que no direito penal, o Estado funciona como sujeito passivo de todas as infrações penais, de todos os crimes, de todas as contravenções penais. O Estado funciona como sujeito passivo de todas as infrações penais, de todos os crimes, de todas as contravenções penais. Ele pode ser sujeito passivo imediato. Quando o Estado é sujeito passivo imediato? Quando o interesse seu específico é violado pela infração penal. Por exemplo, vamos pegar um crime de peculato. O Estado lato sensu, né? União, Estados, municípios, Distrito Federal, o poder público. O Estado é o sujeito passivo imediato de um peculato. Agora, em todo e qualquer crime, o Estado vai ser um sujeito passivo imediato. Em todo e qualquer crime, o Estado figura como sujeito passivo imediato. Por quê? Porque o Estado é o titular do direito de punir. O Estado é responsável pela paz pública, pela ordem pública, pela paz social. Todo e qualquer crime ofende, ao menos mediatamente, o interesse do Estado. Beleza? Todos esses fatores fazem com que o direito penal seja um ramo do direito público. Beleza? Vamos em frente. Outro ponto. Qual é o nome correto para usar, hein? Direito penal ou direito criminal? Você vai ser um promotor, uma promotora de justiça penal ou criminal? Um juiz, uma juíza penal ou um juiz criminal? O advogado é penalista ou criminalista? Vamos lá. A expressão direito criminal
ela é mais ampla. Ela é mais ampla. Por que ela é mais ampla? Porque ela abrange o crime, propriamente dito. Olha, o direito criminal se dedica ao estudo dos crimes. Essa expressão direito criminal já foi utilizada no Brasil. Nós tivemos um código criminal, o primeiro código, né, nessa área no direito, o Código Criminal do Império, de 1830. De 1830. Beleza? Só abrindo um link, um paralelo aqui, uma informação paralela. O Brasil já teve, nós tivemos 3 códigos em matéria penal. Essa pergunta caiu uma vez num concurso de delegado de polícia de São Paulo. Quantos códigos o Brasil já teve? O primeiro foi esse, o Código Criminal do Império, de 1830. Antes desse Código Criminal do Império, nós tínhamos normas penais nas ordenações do reino. O Brasil era colônia de Portugal, as ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas nessa ordem. Mas o primeiro Código Criminal foi esse, do Império de 1830. O segundo código que nós tivemos foi o Código Penal Republicano, de 1890. Código Penal Republicano de 1890. E o terceiro código que nós temos, é o atual, que é o Código Penal de 1940, o Decreto-Lei 2848 de 1940. Ô Kleber, o nosso código é o de 40? Ainda é. Ele passou por diversas reformas. A principal delas foi a reforma da parte geral, promovida pela Lei 7.209 de 84, mas o Código Penal continua sendo de 40. Tá bom? Então veja, essa expressão, voltando ao nosso ponto, a expressão direito criminal é mais ampla, enfatiza o crime, né? Essa expressão foi muito utilizada no Código Criminal do Império de 1830. Agora, e a expressão direito penal? E a expressão direito penal? Direito penal é uma expressão menos abrangente. É uma nomenclatura menos abrangente. Porque ele enfatiza o crime. Enfatiza a sua consequência, que é a pena. Agora, vem cá. Embora as duas terminologias sejam adequadas, não é errado falar em direito criminal, o mais correto é falar em direito penal. Beleza? Mesmo sendo uma expressão menos abrangente, hoje ela é mais correta. Por quê? Porque nós temos, no Brasil, um Código Penal e não um Código Criminal. O que mais? E principalmente, vamos para a Constituição Federal, né? A Constituição Federal diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Então, a expressão direito penal, hoje, ela é a mais adequada porque nós temos um Código Penal. E a Constituição Federal, lá no artigo 22, inciso 1, diz que compete privativamente à União legislar sobre direito penal, não direito criminal. Só uma dica aqui, isso já caiu em concursos, quem começou com isso foi o TJ de Santa Catarina, que usou isso pela primeira vez. O Código Penal também é chamado de pergaminho penal. Aquela coisa, né? Cadê um pergaminho? Aquele texto, né? Um pergaminho. Já usaram esse nome. Firula, mas é bom saber. O que é o pergaminho penal? É uma expressão sinônima para Código Penal. O concurso adora essas coisinhas, né? Vamos lá. Vamos em frente. Características do direito penal.
Vem comigo, Charles, fica comigo. Quais são as características principais do direito penal? Vamos lá? Olha essa frase aqui, do Magalhães Noronha, clássica frase de Edgar Magalhães Noronha, um grande penalista que nós tivemos. Essa frase diz o seguinte: o direito penal é uma ciência. Vamos pegar essas palavras aqui, tentar colocar, vai virar um carnaval aqui, mas tudo bem. É uma ciência cultural, normativa, valorativa e finalista. O direito penal é uma ciência cultural, normativa, valorativa e finalista. Em primeiro lugar, o direito penal é uma ciência, né? Merece um estudo científico, tem uma base científica e o conjunto das suas normas forma a chamada dogmática penal. A gente usa muito, né, essa expressão, a dogmática penal, a gente fala meio sem pensar, sem refletir muito sobre isso. Fica comigo, Charles, volta aqui. Quando a gente fala em dogmática penal, nós traduzimos essa ideia de que o direito penal é uma ciência. Tudo bem? Vamos lá. Voltando aqui. Segundo lugar, o direito penal é uma ciência cultural. O que significa dizer? É uma ciência cultural porque ela pertence à classe, ela estuda, lembra? O que deve ser. Ao contrário das ciências naturais, que estudam o ser. Veja, o camarada violou a lei penal. A ele deve ser aplicada uma pena. Ah, ele preenche os requisitos legais. Deve ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O direito penal é uma ciência cultural. Ele estuda o que deve ser. Não uma ciência natural, o que é, né? A biologia é uma ciência natural. Olha, o camarada vai lá e vê um pássaro, um pardal. O que é aquilo? Ninguém vai dizer, um cientista não vai dizer, aquilo deve ser um pardal. Aquilo é um pardal. Aquilo é um cachorro. Aquilo é um gato. Não é, olha lá e fala, olha, vê lá um peixinho nadando e fala, aquilo deve ser um peixe. Aquilo é um peixe. O direito penal não. É uma ciência cultural. Estuda o comportamento das pessoas, o que deve ser a resposta do Estado. Tá bom? Prosseguindo. O direito penal é uma ciência normativa. Por quê? Porque o seu objeto de estudo é a norma penal. É a norma penal. Beleza? Ciência normativa porque estuda as normas jurídicas. Lembra? Normas que vão se dividir em regras e em princípios. Beleza? Normas que vão se dividir em regras e em princípios. Cuidado aí com essa palavra norma. O direito é composto de normas jurídicas. A palavra norma deriva de normal. Do que é normal, do que é esperado de acordo com as regras de experiência. Tá? Então, assim, a gente não pode entrar em viagens, embora as bancas de concurso façam isso, a jurisprudência cria algumas viagens. Uma vez um aluno me perguntou, ô Kleber, olha, homicídio é matar alguém, né? O que é alguém? É outra pessoa, é outro ser humano. Ah, tá. E se um ET aparecer na minha frente? Uma viagem. E eu mato esse ET, o direito penal tem norma para isso? O ET é alguém? Eu falei, não sei se o ET é alguém. Você já viu o ET? Não, não vi, mas o meu amigo viu. Aquelas viagens malucas, né? O ET é alguém? Veja, o direito penal é composto de normas. Ele trata de comportamentos normais. Não dá para a gente pensar o direito penal com algo excepcional assim.
Não tem jeito. Não faz sentido algum. Vamos lá. Continuando. O direito penal é uma ciência valorativa. O que significa dizer que ela é valorativa? Porque o direito penal apresenta a sua própria escala de valores para os fatos que lhes são submetidos. Tudo bem? O direito penal possui uma própria escala de valores para os fatos que lhes são submetidos. Um grande exemplo, vamos pensar no porte ilegal de arma de fogo. Até 1997, o porte ilegal de arma de fogo era uma mera contravenção penal. Uma mera contravenção penal. Qualquer que fosse arma de fogo, de uso permitido, de uso restrito, fosse um revolvinho calibre 22, se fosse uma bazuca de guerra, era uma contravenção penal. Em 97, entra em vigor a Lei de Armas de Fogo, a Lei 9434, e passa a ser um crime de pouca gravidade. Em 2003, veio o Estatuto do Desarmamento e eleva as penas, torna crimes mais graves, né? Aqueles relacionados à posse, a porte ilegal de arma de fogo. As penas variam se a arma for de uso permitido, de uso restrito. Depois, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito passa a ser crime hediondo. Veja, o mesmo fato é valorado de forma diversa ao longo do tempo. Por quê? Porque o direito penal é uma ciência valorativa. Ele contém a sua própria escala de valores. Certo? Por último, o direito penal é uma ciência finalista. O que é isso? O direito penal é uma ciência finalista porque o direito penal tem uma finalidade prática. O direito penal tem uma finalidade prática e não meramente acadêmica. Não dá para a gente pegar as discussões, poxa, eu fui fazer mestrado, doutorado, vivo lá em congresso de direito penal, é muito bacana, aqueles debates de ideias são fantásticos? São! Mas a gente não pode ficar apenas naquele debate de ideias. Nós temos que dar ao direito penal um viés prático. Olha, tudo isso que nós estamos discutindo é muito bonito, mas para que isso funciona na prática? Qual é a atuação prática disso tudo que nós discutimos? Esse é um problema muito grande, né, que toda a ciência traz. Algumas pessoas olham o direito penal com um lado estritamente acadêmico. É legal escrever, pensar, refletir, discutir, mas cadê a atuação prática? Outros, por sua vez, olham o direito penal com uma finalidade somente prática, né? Olha, é resolver, é prender bandido, vence esse discurso de ódio, é matar bandido, é soltar bandido, 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 toda essa carga pejorativa que esse nome já traz. Nós temos que conciliar a ciência, né? As regras acadêmicas, as regras científicas com uma atuação prática. Aí a gente encontra o equilíbrio. Tá bom? Bom, o direito penal é uma ciência finalista, portanto, tem uma finalidade prática. Que finalidade prática que é essa? Vamos ficar aqui com a linha de Clauson-Coxin. Depois a gente vai ver a visão de Jacob, Zaffaroni, Strattenwert, Hassemer, vários outros juristas, mas vamos ficar aqui com a posição mais aceita, a posição mais adequada. Qual é a finalidade prática do direito penal? É a proteção de bens jurídicos. É a proteção de bens jurídicos. Imagina essa cena, você entra num bar, você vai parar no balcão só para tomar uma cervejinha ali depois do trabalho. Você encontra, de repente, você olha do seu lado, o Clauson-Coxin está ali. O alemão, maior penalista da atualidade, isso é indiscutível. Coxin está ali. Você olha para ele e fala, ô, professor Coxin, tudo bem? Tudo bem, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, uma única pergunta. Para que serve o direito penal? Para que serve o direito penal? Ele vai te responder, para a proteção de bens jurídicos.
Isso é muito bacana, nós vamos falar muito disso nessa aula e na próxima. O direito penal, ainda mais nesse momento, né, que o Brasil tem atravessado, o direito penal não serve para proteger, para discutir posições éticas, morais, religiosas, filosóficas. Esse não é o papel do direito penal. Misturar direito com política, o estrago é grande. Misturar direito com religião, você só vai se tornar uma pessoa mais amarga e acabar com um monte de amizade. Com política, idem. Com ética, idem. Com moral, idem. O direito penal não serve para isso. O papel do direito penal é a proteção de bens jurídicos merecedores de tutela penal. Acabou. Tá bom? A gente vai voltar bastante nisso daqui a pouco. E aí vem uma pergunta. O direito penal é constitutivo ou é sancionador? O que é um direito penal constitutivo? Quando a gente fala que é constitutivo, será que ele cria algo novo? Ou será que o direito penal é meramente sancionador? Ou seja, ele simplesmente se limita a trazer uma sanção ao descumprimento de institutos criados pelos demais ramos do direito. Veja, se eu falo que o direito penal é constitutivo, fica comigo, Charles, é porque ele está criando algo novo. Ele cria algo novo. Agora, se eu digo que o direito penal é sancionador, é porque ele não cria nada de novo. Ele se limita a trazer uma sanção, uma resposta para o descumprimento de institutos criados pelos demais ramos do direito. Eu gosto muito, acho que essa aqui é uma posição muito equilibrada. Ele tem muita coisa boa, a gente vai elogiar muito, algumas horas a gente vai criticar também, porque isso é ciência, né? Ciência não é amor a nada, né? Não é, eu amo esse autor, tudo que ele fala para mim é brilhante. Não, eu odeio esse autor, tudo que ele fala para mim tá errado. Isso não é ciência. Isso é mesquinharia jurídica. E a gente está sofrendo muito desse mal. Muito, muito. Né? Olha o Zaffaroni. O Zaffaroni diz o seguinte: o direito penal é predominantemente sancionador. E excepcionalmente constitutivo. Olha o direito penal. Predominantemente sancionador. Vem cá. Então, em regra, o direito penal prevê sanções, se limita a prever sanções para ofensa a institutos dos demais ramos do direito. Exemplo, por que existe o crime de furto? Ora, porque alguém violou o direito de propriedade ou o direito à posse lá do direito civil. Por que existem crimes tributários? Porque alguém sonegou tributos, né? Lá do direito tributário. Por que o homicídio existe? Porque alguém ofendeu o direito à vida, constitucionalmente previsto. Olha o direito penal, sancionando a ofensa, o ataque a bens criados, definidos, instituídos por outros ramos do direito. Agora, Zaffaroni diz, né? O direito penal é predominantemente sancionador e excepcionalmente constitutivo. Ou seja, excepcionalmente, o direito penal cria institutos que não existem nos demais ramos do direito. Exemplo aqui para mim, sursi. A suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade. A suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade. O sursi. Sursi. Isso tem a ver com algum outro ramo do direito? Não. Isso é uma criação do direito penal. Beleza? Vamos lá. Olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto extremamente importante,
Nós vamos usar isso muito, isso vai ter que fluir naturalmente no teu vocabulário, tá? Veja, quais são as funções do direito penal? Quando a gente fala em funções, é o seguinte, quais são os papéis do direito penal? Para que ele serve? Olha aí. Quando a gente fala em funções do direito penal, a gente tem que lembrar daquele aspecto, daquela característica finalista do direito penal. O direito penal não serve simplesmente para debates acadêmicos, para debates científicos. Não, o direito penal tem toda uma finalidade prática. Certo? Quando a gente fala qual é a função, basicamente é isso. Como que a gente usa o direito penal? Qual é o papel dele, né? Qual é a função social da propriedade? Qual é o papel da propriedade na sociedade? Função do direito penal? Qual é o papel do direito penal no mundo em que a gente vive? Vamos lá. A primeira função, a principal delas, a indiscutível, é a proteção de bens jurídicos. É o direito penal enquanto proteção de bens jurídicos. Essa posição é apresentada por Klaus Roxin. Você já sabe disso. Ô Kleber, me fala mais sobre essa função. Vou te falar muito. E até por isso eu vou encerrar aqui esse primeiro bloco. O nosso tempo já se esgotou. Eu vou tentar sempre levar o bloco ali 30 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para você se planejar, para conseguir assistir esses 5 blocos na sequência. Bastante coisa, né? Para ter essa previsão. Então, vamos parar por aqui, a gente volta e continua falando da proteção de bens jurídicos.